dar para mim. Um processo de planejamento no qual os indivíduos se conhecem melhor, identificam seus potenciais, interesses e paixões, estabelecem estratégias e metas para alcançar seus próprios objetivos e atingir a sua realização em todas as dimensões. O projeto de vida pode ser feito em qualquer momento, a qualquer idade, mas quanto antes melhor, para poder direcionar as ações do presente. Então, assim, esse conceito vem desde criança, né? Digamos assim, uma idade lá de 7, 8 anos, né? A gente já começa a ter alguns pensamentos, o que eu quero ser quando crescer, começa a fazer um projeto, mesmo que infantil, aquela idealização, né? Eu digo assim, eu costumo usar como exemplo, né? Quando eu era criança, eu dizia muito, eu quero ser professora, né? Quando eu crescer, meu sonho é ser professora. E eu idealizei isso, né? E coloquei isso, mesmo no decorrer da minha experiência de vida, da minha idade, assim, passou a ser uma paixão para mim. E eu sempre me dediquei a isso, né? Mesmo que tenha demorado, mas o meu foco sempre foi isso, né? Então, este conceito este é um processo, né? É um processo deste planejamento. Então, a gente trabalha muito com isso, né? E desde pequeno, existem dimensões para isso. Desde pequeno a gente começa pensando nisso, colocando esses planejamentos, esses sonhos na vida da gente, né? E colocando em prática ao decorrer da vida. Tá? Pode passar, Lu, por favor. Qual a importância, né, para ter um projeto de vida hoje em dia, principalmente para um estudante? Eu coloco isso muito em prática, né, com eles. Sentido amplo é tornar conscientes e avaliar nossas trilhas de aprendizagem, nossos valores, competências e dificuldades, e também os caminhos mais promissores para o desenvolvimento em todas as dimensões. O que precisamos refletir ao elaborar um projeto de vida? A autoconhecimento e a vontade. O que a gente precisa, né, pessoal, para ter isso? Como fazer isso? Como colocar isso em prática? A gente precisa se conhecer melhor. O que eu quero para o meu futuro? Como lidar com isso? Como chegar a isso? O que eu quero para mim? Essas perguntas, assim, né, que a gente se faz a todo momento. E muitas vezes há aquelas incertezas, né? Muitas pessoas começam uma faculdade, por exemplo, não é isso que eu quero, não é esse o plano que eu quero. O que eu quero, o que eu gosto, né? Vocês já se fizeram essa pergunta, sim? Em algum momento, alguém quer colaborar comigo nessa pergunta? Neste pensamento, né, Lu? O que tu achas disso? Para não ficar só... A respeito de projetos de vida, eles vão mudando, né? Às vezes a gente tem um projeto de vida e a gente tenta e não entende por que não consegue avançar, né? Isso a gente leu essa semana num livro do Han, que fala sobre a psicopolítica, que o neoliberalismo ele é tão entranhado nas estruturas que ele te faz, ele cria um muro, né? Um muro intransponível. Às vezes, assim, a universidade, ela já foi um muro para mim, por exemplo. Por isso que eu acho que é importante esse trabalho de ajuda, de apoio, porque... E aí, quando a pessoa vem de uma classe média, de trabalhador, classe pobre, né, precisa trabalhar e tudo, então acaba trabalhando e acaba deixando esses sonhos, né? Se torna muito mais difícil, né? Se torna muito Aquele mais projeto difícil. já fica para trás. Então, por isso eu acho que a gente tem que ter essa palavra autoconhecimento é muito importante, tem que se conhecer, se autoconhecer, e às vezes, talvez, essa autoconfiança da pessoa achar que ela é merecedora, ou que ela pode, ou ela tem capacidade,
de ser né, de ir adiante, ser um professor, ser um doutor, ser um médico, ser um advogado, né? Porque a gente não tem representatividade também, muitas vezes, né? A pessoa negra não tem representatividade, a pessoa pobre também não tem representatividade, porque o neoliberalismo projeta lá uma vida que não é a nossa, né? Uma vida de luxo. O presidente da República andando de jet ski. É isso, né? Sobre é o que eu coloquei ali, né? Sobre os nossos valores, competências e dificuldades, né? Os caminhos mais promissores. Então, realmente existem essas dificuldades, né? A gente até faz o projeto, mas nos faz parar por um tempo, daqui a um pouco vem as dificuldades e a gente vai de novo e assim vai indo. Existe aquela vontade, existe, né? Mas o importante é ter aquele projeto e seguir, mesmo que demore. É nesse ponto que eu quero chegar, né? Eu coloquei no slide próximo, assim, sobre uma reflexão, né? Elaborar um projeto de vida e construir com o estudante a possibilidade de refletir sobre sua parte no mundo, os seus planos e sua própria constituição enquanto sujeito. Diante disso, crianças e adolescentes devem ser levados a serem protagonistas, conscientes das suas próprias narrativas de vida. É sobre o que a gente estava falando, assim, né? A gente consegue até elaborar aquele projeto, a gente consegue até pensar até na questão, assim, na idade escolar, né? Seguir os planos, o que eu quero ser, fazer aquelas perguntas, né? O que eu quero, na verdade? Qual o meu desejo, né? Será que eu consigo chegar? O que eu devo fazer para chegar? Que planos eu devo seguir? E tem uma idade, né? O adolescente tem essa idade, assim, que fica meio perdido, né? Até faz esses planos, até faz esses projetos. Mas será que eu quero mesmo? Será que é isso que eu consigo mesmo? Né? Não sei se alguém de vocês trabalha com adolescente, tem essas questões ou não? Ou tu já passou por isso também, Lu? Eu tô iniciando um estágio no ensino fundamental agora, obrigatório. Sim. E eu vejo que a professora está muito distante dos alunos, né? Os alunos estão lá conversando e tu pode ver uma sala com quase 30 pessoas, cada uma numa situação paralela, uma situação diferente, conversando. Tem dois que sentam para jogar xadrez, sabe? E é muito fragmentado, assim, sabe? Então, a minha abordagem, eu pensei em trabalhar com essa questão da conscientização. Eles falam muitas palavras que eu não sei se eles entendem o significado, racistas, assim, palavras, das notícias diárias, eles trazem um monte de coisa para dentro da aula, assim, que não tem nada a ver com a aula, né? É interessante, não sei se alguém também poderia compartilhar com a gente. Alguma experiência, né? É um mundo diferente, né? Alguém gostaria de colaborar com alguma experiência que passou? Em sala de aula, tendo no seu próprio convívio mesmo, ou até mesmo com algum projeto que tenha pensado, que tenha feito, ou não conseguiu realizar, ou conseguiu realizar? Não? Eu sei que o Vanderlei trabalha com crianças aí também, fez um evento, embaixador também, não sei se trabalha com essa faixa etária. A Patrícia também. Eu tenho experiência no ano passado, eu fiz o primeiro semestre, eu fiz um estágio, né, obrigatório, uma das cadeiras da letras, né, no ensino médio. Então, eu percebi que tinha um déficit muito grande nessa situação de, tipo, como foi totalmente online, eu percebi que os alunos, eles não tinham
um sentido para aquilo ali, por que eles estavam fazendo, por que eles estavam ali, eles, principalmente na parte da literatura, né? Aí eu procurei apresentar para eles um pouco da literatura, falar sobre o Enem, e eu percebi que eles não tinham projeto nenhum. Então, como as aulas de estágio, elas são muito fragmentadas, assim, não é um tempo, ainda mais de literatura, no caso, tu tem 2 períodos no máximo, na semana, e eu percebi que a escola, ela está deixando isso muito falho, esse ato de colocar o aluno a fazer essa reflexão, fazer uma autoavaliação, né? E procurar entender o que ele gostaria de fazer. Sim. Porque ele está ali já há 14 anos dentro da escola, né? E vai sair da escola e não tem projeto nenhum, não pretende fazer nada. Eu acho que é muito importante colocar esse tipo de trabalho dentro da escola, para que ele também possa seguir, né? Se ele quer realmente fazer uma faculdade, se ele quer fazer um tecnólogo, o que ele quer fazer, o que ele pretende fazer futuramente. Isso tem outros trabalhos, assim, trabalho manual, qualquer coisa, entende? É importante a gente abordar esse tipo de assunto desde lá da primeira infância. E isso não vem acontecendo. Então, a escola se tornou uma coisa meio que sem sentido. E com a pandemia, então, piorou 1000 vezes, né? É verdade. Sabe que eu trabalho, eu dou aula para cursos profissionalizantes, assim, e eu vejo este problema, eu enxergo isso lá. Porque a impressão que dá, assim, tipo, eu tô ali, eu estou matriculada, eu fiz minha inscrição para passar o tempo, para não estar na rua, ou para não estar em casa, ou tipo assim, sabe? E aí eu entro, assim, bem no profissional. Bom, olha só, o curso é profissionalizante, é um curso de qualificação, então existem algumas regras, algumas combinações, tem que ser assim, 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 porque o mundo lá fora profissional é assim, sabe? Então eu coloco bem como é lá fora. Eu faço bem assim, é bem crítico, assim, é bem construtivo aquilo para eles, né? E eles meio que, as gurias, assim, meio que se assustam um pouco, né? Eu trabalho com algumas turmas na área da estética, e aí elas ficam meio assustadas. E eu pergunto assim: é isso mesmo que vocês querem? É essa profissão que vocês querem? E aí eu faço elas pensar. Eu acho que falta isso. Falta isso na escola, fazer o jovem pensar, fazer o jovem fazer este projeto, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Para quê? O que eu quero? Tem jovens de 17, 18 anos que estão estão fazendo ali porque está no currículo e nada mais. Mas não tem aquilo assim, bom, daqui a 2, 3 anos, o que eu quero, o que eu vou fazer, sabe? E isso nos preocupa um pouco, né? Porque o futuro está aí. É deles, né? É deles. E, enfim, é o mundo do trabalho. A gente bate muito em cima dessa tecla, assim, o mundo do trabalho, a importância que é. Juventude está aí, né? Isso aí é para eles, né? E a gente sente falta isso nas escolas. Eu acho que bate muito assim naquela coisa muito certinha do currículo. Eu não sei, Lu, eu estou errada, porque eu estou trabalhando assim na faculdade agora, a questão do currículo, estou tendo essa disciplina, essa cadeira, né? E a gente conversa muito em aula sobre isso, assim, nessa questão, que é tudo muito regrado, assim, aquele currículo seguido ali, prontinho, sempre a mesma coisa, sabe? Não muda aquilo, assim. Não, tá certíssima. A gente tem que desconstruir. Isso. Ele é um currículo da vida, né? Ele tá ligado à vida. Ele se torna opaco ali porque a gente não dá sentido para ele. O professor é que tem que dar sentido. Uhum. Porque para o aluno, né? Se tu trazer ali, se trouxer, vamos dizer, em cima de um evento ali, uma curiosidade. Pô, vocês sabiam, sabe? Por exemplo, o que atrai atenção na área da literatura, muitas vezes, é um livro
E a história do autor, né? Pô, vocês sabiam que o autor aconteceu isso, isso, isso com ele? Ele era isso, isso e tal. Ele escreveu outros livros. Aquele livro virou um filme. Isso atrai a curiosidade da leitura, né? E assim é para as outras disciplinas, assim, sempre pegar um gancho, né? Eu acho que esse é o trabalho do professor, né? Exatamente. A mesma questão nas minhas aulas. Eu vou contar um pouquinho assim, por exemplo, assim, ó, no curso de manicure e pedicure. O que que tinha, assim, né, dentro de uma instituição? O que que é um curso de manicure? Ah, a aluna vai ali e tal, a jovem vai ali, tu vai ensinar a tirar uma cutícula, uma coisa muito básica. Não, gente, não é isso. Sabe, Lu, eu plantei este projeto dentro do Centro da Juventude e graças a Deus deu muito certo. Porque olha só, ser uma manicure e pedicure não é um bico, não é algo que tu vai ali e tirar uma grana para te passar as férias na praia. Não, não é isso. O curso de manicure e pedicure profissionalizante vai te formar uma profissional qualificada no mercado de trabalho que tu vai aprender atendimento, recepção, biossegurança, doenças nas unhas, formato de unhas, doenças na pele, que mais? Nossa, tem tanta coisa, biossegurança, já falei, esterilização de materiais, passo a passo, como fazer, como não fazer, como Na lidar UBA com o tinha cliente. um curso tecnológico de estética, na UBRA, me lembro. Era um Exatamente. tecnólogo. Exatamente. Então, assim, é muita coisa, entende? É muita. Não é simplesmente chegar ali e fazer, esmaltar uma unha. Tem a parte técnica, tem as doenças nas unhas que a gente tem que saber lidar, sabe? Tem o material que a gente tem que estudar, não é qualquer material que tu pode usar. A cliente pode ser alérgica, pode não ser. Então, eu trouxe este projeto e abriu a mente. Pô, olha só, olha que importante que é essa profissão. Acabaram assim que se encantaram por isso. E isso é bacana. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim com muito orgulho que eu tenho 80 alunas, entende? Então, isso é maravilhoso. São 80 profissionais que em dezembro eu formo. Eu estou conseguindo fazer isso numa comunidade da Lomba do Pinheiro. Então, isso para mim já é gratificante. Aí eu trouxe mais esse projeto para elas, e daqui a pouco já vem mais alguma outra coisa. Vamos fazer mais um curso de depilação, vamos para a área da estética. Aí entro no mundo do trabalho, que eu também dou este curso do mundo do trabalho. Olha só, vamos, quem sabe vocês vamos nos inscrever num curso de estética aí fora, que nem tu falou no tecnólogo. Tem outros, tem a Uniaselv que dá também, sabe? Abrir caminhos, né? Abrir caminhos, abrir mente, é isso, sabe? Aí já faz elas pensar isso que a gente precisa, né? É fazer, eu acho que é esse o nosso papel, assim. Então é isso. Pode passar para mim, por favor, Lu? Acho que o Adriano está com a mão levantada, Lisandro. Tá, sim, por favor, Adriano. Boa noite. Não, é só para eu, de 2008 até o início da pandemia, eu tinha uma lan house, né? E os jovens estudantes, né, frequentavam lá para acessar e às vezes apareciam para pedir currículo, né, para fazer um currículo para eles para o primeiro emprego, né? Sim. E aí tu botava o tempo lá para eles usarem as redes lá, na época o Orkut, né, o YouTube, e aí pedia para mim fazer o currículo para eles. E aí eles apresentavam lá no modelo que eles sabiam usar o Windows, o Word e o Excel, né? Então a gente cria uma educação que ela não é verdade, porque se a pessoa sabe usar o Word, o Excel e o Windows, ela não precisa pagar para um terceiro fazer o próprio currículo dela. Exatamente. Eu sou um cara, e aí eu dizia assim, e aí essa pessoa vai procurar um emprego, vai ter que fazer um teste. Como é que ela vai fazer um teste se ela não consegue abrir um arquivo do Word? Né? Então, isso é muito, muito sério. E outra coisa também que e aí agora recentemente, que eu estou envolvido na questão política eleitoral, né? Que as pessoas que menos pegam o material do candidato são os jovens. Né? Parece como se isso não tem nada a ver com eles. Né? Hoje eu estive no Sul, aqui da minha cidade, de Sapucaia do Sul, né? E aí algumas pessoas dizem assim, é o candidato do Lula, é o candidato do Lula. E uma dezena de jovens que estudam no IFSUL, que tiveram no início do ano passado cortes no orçamento, não aceitava pegar porque era do Lula
né? E aí, cada um com a sua opinião, mas uma pessoa que utiliza, né, de uma entidade pública que sabe que está sofrendo cortes, não conseguiu ter uma consciência. Eu acho que isso falta um pouco para o jovem ter uma consciência, né? Ele acha que talvez ser empreendedor, né, do Habib's é o que tem para a vida dele hoje, né? Aqui na minha cidade, para concluir, a administração municipal adora dizer que nós temos em pleno emprego. As pessoas vão no Cine procurar emprego, o emprego é para Estância Velha, Novo Hamburgo, e aí as regras para te poder trabalhar lá é que tu more próximo do local de trabalho, porque não tem ônibus. Hoje, a empresa do transporte coletivo, por exemplo, de Esteio, anunciou que não vai mais ter ônibus a partir do dia 28. Elas não têm mais condições de manter o transporte nessas condições, sem subsídio, sem enfim. Então, a nossa situação educacional, social, a cada dia vem se agravando e sem uma perspectiva, né, que as coisas possam mudar. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Muito obrigada. Então, aqui nós trabalhamos com as 3 dimensões do projeto de vida, né? Que a gente estava conversando, então, acabamos falando que é o pessoal, o autoconhecimento, né? O social, que é a nossa vida em sociedade, e o profissional, o mundo do trabalho. Pode passar, Lu, por favor. O projeto de vida pode contar com avaliações contínuas. Cooperação, comunicação, partilhas, ações direcionadas, compartilhamento, escuta, prazer, interação e felicidade. Diante de tudo que da proposta, né, de tudo que a gente falou, assim, referente ao autoconhecimento, que a gente consegue, então, nos avaliar, né? Segundo, cooperação, como é que a gente lida com isso, comunicação, como nós podemos nos comunicar, partilha, compartilhamento, a escuta, sabemos escutar, sabemos falar, empatia, né? O prazer, vida em sociedade, a interação, me fugiu a... Puxa vida, tinha duas me fugiu agora. Felicidade também. Me fugiu agora as duas que eu tinha posto. Deixa eu ver se eu me lembro. Vai passando, Lu. Por favor. Principal objetivo, relacionamentos, né? Os relacionamentos, o interpessoal, que eu ia falar, e o relacionamento interpessoal e interpessoal, né? Isso é muito importante na vida da gente, inclusive também para projetar, para ter um projeto de vida, né? O principal objetivo do projeto de vida, então, é fomentar o protagonismo na autonomia do estudante e suas escolhas. Focado na formação integral, o projeto de vida estimula o desenvolvimento de habilidades como cooperação, compreensão, domínio das tecnologias, defesa de ideias e análise crítica da realidade, que vem a ser sobre o slide anterior que eu estava falando, então. Estimular, né, as qualidades, no que mais se destaca, sobre o que a gente estava falando em sala de aula, que a gente pode fazer isso com o jovem, né? No que ele se destaca mais, no que ele gosta mais, o que ele escolhe para ele. Às vezes ele fica meio perdido, então cabe a nós, né, dentro de uma sala de aula ali, daqui um pouco ajudar, daqui um pouco fazer alguma atividade, que ele possa, então, prestar mais atenção nele mesmo, ver o que ele quer, o que ele... Alguém de vocês trabalha diretamente com isso, ou é só eu, assim, que trabalho nessa questão mais ligada ao jovem em algum projeto, alguma coisa parecida? Então, a gente, na realidade, esse projeto do cursinho, ele tem várias faixas etárias, né? Sim. A gente não tem só jovens, mas no curso de licenciatura a gente trabalha bastante com várias faixas etárias, né? Uhum. Acho importante, assim, a gente trabalhar essas questões de relação interpessoal, porque isso entra na área da política, né? Que não é só
Na verdade, ela ultrapassa um pouco a questão de tu ser cooperativo, de tu ser uma pessoa prestativa. Às vezes tu é tudo isso, mas tu precisa ser político também, né? Porque envolve outras questões, né? Então, eu não sei, porque é uma palavra presente para mim, né? Em todos os lugares, assim, que a gente tá, a gente sempre tenta, vamos dizer, romper uma ordem pré-estabelecida, né? Vamos dizer assim, né? Até no projeto de vida. Quando eu falo assim nessa questão de jovem, né, Lu, não estou determinando que tenha tipo faixa etária. É porque uma que eu trabalho com jovem, né? Então, meu público é esse. Então, eu falo muito, né? Vocês vão ver muito eu falar no jovem, no jovem. E meu público é esse. E tipo assim, é de lá que começa, assim, é dessa idade, dos 14 aos 24, que eles têm essa noção, assim, do que eu vou fazer, do que eu quero fazer. Nós, assim, um pouco, que tem um pouco mais de idade, enfim, uma outra idade, 30, um pouco mais, a gente já tem algo a mais, assim, a gente já estudou, a gente já trabalhou, tem alguma coisa mais que a gente queira fazer, a gente tem algumas outras ideias, é isso que eu quero me referir, assim, né? Então, por isso que eu foco mais nessa questão, assim, da juventude, só para deixar claro, assim, para vocês, tá? Bom, tu sabe que eu ia te comentar o seguinte, que trabalhar na EJA, os adultos, eles me pareceram bem mais organizados, né? Essas questões de respeito, participação, cooperação, pelo menos na EJA. Aí agora, trabalhando no ensino fundamental, a gente vê que os jovens são desorganizados interiormente um pouco, né? Acho que essa fase de ajustamento da adolescência para a maturidade é a organização que traz o autoconhecimento. Até né? a questão da própria história de vida, talvez, também, né? Isso pesa bastante também, né, para eles. Bastante. Pode passar para mim, por favor, Lu? Então, qual o seu projeto de vida? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Aprender um novo idioma, aprender a tocar uma guitarra, aprender a investir numa bolsa de valores, criar uma loja virtual para a empresa, começar no mundo digital e muitas outras mais, né? Abrir uma loja, hoje em dia aí as redes sociais estão bombando, né? Então, isso também é um projeto de vida, ser um empreendedor, estudar, focar nisso, né? Ser um professor, um educador, pesquisador, enfim, tem tanta coisa que a gente pode projetar, né, e querer fazer. A elaboração de projetos de vida pressupõe elementos muito importantes, como a definição de uma visão para o futuro, sonhos, compromisso, engajamento e sentido. Aprender a projetar uma visão em si mesmo no futuro é necessário, porque é ela que nos ajuda a definir onde queremos chegar. Eu queria fazer uma pergunta para a Renata, que falou que estuda gestão, né? Por que gestão, assim? O que fez, Renata, tu pensar em estudar gestão ambiental? O que te estimulou? Qual foi tua motivação? Tá aí a Renata? Tô aqui. Ah, tá bom. É uma pergunta um pouco complicada, porque na realidade eu não cheguei a pensar que eu ia estudar gestão ambiental, né? Eu vi o curso e como eu gosto muito da natureza, eu falei, eu vou escolher esse curso porque é o que realmente estava disponível pela minha pontuação do Enem. Sim. E seria uma área que eu gostaria, tipo, de aprender, de estudar. Só que quando eu comecei a fazer o curso, eu não achei tão atraente assim. Porque é muito burocrático, é muita lei, muito papel. Então, não é bem o que eu queria. Porque, para mim, a ideia seria pôr a mão na terra, né? Como diz, no mais claro. Sim. Então, não foi uma coisa que me deixou tão feliz. Mas tu tá estudando? Tô estudando, vou terminar. Tá, e quais Tô são no teus 7º planos? semestre. Olha que legal.
E Daí mediante eu quero terminar e aproveitar para essa área, então eu tenho que fazer um outro curso, porque ele já não tem, não é registrado como profissão, né? Então no caso, eu não poderia nem assinar, nem ser responsável pelo meu serviço. Então eu quero fazer algo a mais. Eu quero fazer, ou no caso, uma biologia, ou quero fazer geologia, porque eu também gosto muito. Algo do tipo. Teve uma parte que eu gostei muito, que foi das plantas, no caso, assim, da parte das plantas e das rochas, no caso das pedras. Então, a geomorfologia me chamou muito a atenção. Mas eu ainda não decidi, eu ainda estou pensando conforme eu for fazer o TCC, eu acredito que dali vai sair realmente a minha paixão para a próxima. Mas é aí eu tenho que isso, fazer você uma está pontuação maior. projetando. Já está em projeto, é um projeto que tu quer, Sim, né? mas aí Isso eu já estou no pensamento do TCC para ver se a minha paixão vai aflorar para qual dos dois lados. Perfeito, bacana. É, que nem eu, assim, eu faço pedagogia, né? Então, e eu trabalho como educadora social, amo a parte social, assim, essa função toda, assim, gosto muito, me reconheço, assim. Então, eu quero fazer pedagogia social, eu quero fazer meu TCC sobre isso, eu quero trabalhar com isso. Então, eu me vejo assim. Então, este é o meu projeto, eu quero seguir assim. Eu não me vejo diferente disso, sabe? E eu sou feliz assim, eu gosto disso. Então, para mim é este o meu projeto, assim, não tem nada diferente, sabe? Eu vejo, é uma visão futura que eu vejo, assim, eu preciso me enxergar ajudando, eu preciso me enxergar colaborando através da educação. A pedagogia, eu não quero trabalhar com educação infantil, eu quero trabalhar com a EJA, eu quero ajudar quem não consegue estudar porque precisou trabalhar, precisou ajudar a mãe e o pai, não conseguiu estudar porque precisou trabalhar cedo, enfim, essas questões assim sociais, isso me prende muito, né? Então, são projetos sobre isso que a gente fala, né? O que tu acha, Lu? Qual é a tua opinião sobre isso? Não, é justamente eu ia te perguntar, essa tua experiência é rica para nós. Eu ia te perguntar o seguinte, eu também sinto que é esse caminho que a gente tem que mostrar para esses jovens os potenciais deles, né? Daqui um pouco ele está ali rabiscando, e aí tu vê que a pessoa desenha super bem, sabe? E é estimular. Eu acho que eu tenho essa, meio parecido contigo, que é de reconhecer, ajudar e motivar a essas habilidades, né? Essas Exatamente. vocações, assim. Eu acho que é importante isso, né? A gente, tu nos dá esse feedback também, né? Porque jovem é difícil de reter a atenção dele. Até eles se reconhecerem, né? Eles se acharem assim. Daqui a um pouco faz algo lá, até mesmo um artesanato super bem. Eu faço por fazer. Não, tu faz muito bem, né? Nós temos também o curso de culinária, saem coisas maravilhosas. Olha, vocês podem trabalhar com isso. Hoje em dia dá muito isso. Vamos lá. Vamos. Ai, a senhora acha mesmo, Sora? Chama a gente de Sora. Dá, vamos lá. E aquele empoderamento, aquela coisa boa, sabe? Então, isso é importante para eles, né? Isso, na verdade, eu falo no jovem, vou repetir, porque eu trabalho com eles, mas qualquer faixa etária. Nós temos muito lá, até mães dos próprios jovens que não tiveram oportunidades. E que a gente consegue estimular, consegue ajudar, sim. E isso é importante para eles, para qualquer um de nós, né? Qualquer motivação é tudo, né? É muito importante. Lu, por favor, pode passar. Aquela pergunta, né, que a gente faz, assim, como você se imagina daqui a 5 anos, né? Eu falei, assim, eu me imagino, né, formada, se Deus, o Senhor quiser, quando estiver formado, quais suas principais habilidades e sonhos? Qual o teu propósito de vida? Não queremos causar nenhuma crise existencial, assim, nenhuma frustração. Não, não é nada disso. São apenas as questões que ajudam a desenvolver o autoconhecimento e estruturar o seu projeto de vida. No meu caso, assim, né,
eu levei muito tempo, tive, claro, várias oportunidades de estudar. Meu pai me deu várias chances, olha, vamos lá, vamos estudar. E aquela fase da adolescência rebelde, não quero, quero outras coisas, quero isso, quero aquilo, vou trabalhar, deixo o estudo para depois, e aí vai empurrando, e vai indo, e vai indo. Acabou que agora eu estou fazendo minha faculdade, conquistei a minha bolsa e estou muito feliz, né? E aí foi indo. E agora que eu estou fazendo isso, então, e foi para mim foi o momento certo, foi o momento do autoconhecimento, foi o momento que eu me achei. Bom, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu amo. Talvez naquela época eu não tivesse hoje a certeza, né? Talvez eu tivesse feito alguma coisa e, bom, não era isso que eu queria, não era isso que eu estava. Então, eu acredito assim que tudo no momento certo, sabe? Tudo tem a sua hora certa. Mesmo que aquele projeto lá na primeira infância, lá que eu pensava assim, quando eu crescer eu quero ser professora. Tive todas as oportunidades do mundo, tive sim, não vou dizer. Tive privilégios, tive, mas eu não soube lidar com nenhum deles. Então, hoje eu estou conseguindo. Hoje eu consegui passar por tudo isso e entender o quanto isso hoje para mim é importante. O quanto essa educação social para mim faz parte da minha vida. Demais, demais, demais mesmo, né? E vocês, assim, a minha pergunta que eu quero fazer, né, para vocês, para os cursistas, quando estiverem assistindo os vídeos, enfim, ou para qualquer outra pessoa, né, que daqui a 5 anos, como é que vocês querem se enxergar? Lu, eu tô mais direcionada porque a Lu, assim, tá com a tela aberta, então, assim, eu consigo enxergar, é a primeira pessoa que eu pergunto, né, Lu? Então, assim, o que tu te enxerga? Tu tá fazendo literatura, letras, né? Como é que tu te enxerga daqui a 5 anos? Vamos começar por ti. Assim, eu, na verdade, esse autoconhecimento, ele é interessante, né? Porque ele te dá uma segurança em relação às tuas capacidades, né? Hoje eu já não tenho dúvidas das minhas capacidades, do que eu posso fazer, do que eu posso criar, do que eu posso escrever, do que eu posso organizar, né? Então, eu gostaria muito de fincar o pé no mundo do trabalho, né? E conseguir ter um trabalho digno, né? Poder sustentar a família e tudo. Por isso eu optei em trabalhar numa área que é a área das humanas. Eu trabalhava na área comercial, como Vanderlei, ali já tinha trocado umas ideias, como acho que algumas pessoas, fazendo várias coisas, né? Então, é engraçado assim, por exemplo, vamos dizer assim, eu tiro um exemplo. Eu era mais tímida, muito tímida quando era jovem, assim, não tímida, mas uma pessoa que falava pouco e ouvia mais. E quando eu comecei a trabalhar com vendas, vender alguma coisa, eu comecei a criar argumentos. E eu me tornei muito boa vendedora. Então, eu sabia argumentar. O cliente me dizia, não, mas eu não posso, mas eu isso, eu aquilo. Então, com essa argumentação, eu fui desenvolvendo para a minha área da linguística. Isso é interessantíssimo. Aí eu vou mais longe. O meu irmão, que faleceu muito cedo agora, há 3 anos atrás, meu irmão era gago quando era jovem. Eu converso, eu pergunto para minha mãe, assim, eu me lembro, mas como é que o meu irmão venceu a gagueira, né? Meu irmão era super gago, era uma coisa incrível. Você começava a falar, e dava a pessoa não consegue, irrita, porque a pessoa não completa o que ela está falando. E, gente, aí a minha mãe falou assim, ele venceu porque ele começou a frequentar o centro espírita. E daí do centro espírita, meu irmão era uma pessoa, de QI superior, né? Ele era desenhista, era inteligentíssimo, desenhava, e era espiritualizado, né? Então começaram a convidar ele para dar palestra. Ele começou a dar palestra no Círculo da Luz, e ele se tornou palestrante, pesquisador na área de religiões, ele sabia falar sobre várias religiões, né? É uma referência para mim. E aí ele superou a gagueira. Ele passou a ser um palestrante.
E ele Que se legal. tornou muito legal, sabe? Aham, Então, é um gatilho, né? A partir de uma coisa ali, puxa a outra. Então, assim, exatamente. eu acho assim que para mim, não tenho dúvidas. Eu quero fazer as pessoas enxergarem esses potenciais nelas, né? E que a gente possa ter um trabalho digno para a gente possa sustentar nossa família com o nosso trabalho. Porque a Exatamente. universidade é muito legal, mas tem muita teoria. Na verdade, depois a gente no mercado de trabalho, a gente tem que ir à luta para ser aceito. A gente é uma eterna formação continuada, né? Quem se torna professor. É verdade. Sempre, né? Eu espero mestrado e eu espero doutorado também, porque eu espero não, eu vou fazer, porque eu gosto de estudar, né? Então eu espero para que eu possa ser útil, né? Em vários níveis, assim. Uhum. Que legal, obrigada. Alguém mais gostaria de compartilhar? Umas 10 horas tá bom. Pode passar para mim, então, Lu, que eu separei algumas dicas de como fazer, né? De como dar um start para isso, para este processo, né? Primeiro é uma carta para o futuro, né? Escrever uma carta para o seu futuro é um exercício divertido que conduz à reflexão sobre a sua vida atual e as metas para o futuro ideal. Embora seja um exercício simples, deve ser levado a sério para se obter bons resultados. Então, isso funciona, tá? Gente, funciona mesmo, assim. Pode projetar, não seja 5 anos, daqui a um ano. Como é que eu quero me enxergar daqui a um ano, né? Escreve uma carta, assim, que seja virtual, ou que seja num drive, ou seja num papel, num caderno, numa agenda, enfim, para te ver como é que tu estava no dia tal, hora tal, enfim, como eu estava nesse dia de hoje e como eu penso estar daqui a um ano. Isso é um exercício que funciona bastante, é muito legal. Tu consegue enxergar muita coisa, tu consegue ver no que tu pode mudar, no que tu pode melhorar, né? No que poderia ter sido diferente, não foi. Enfim, é um exercício bem bacana de fazer. Pode passar o próximo, por favor. O quadro dos sonhos. Falando de forma prática, o quadro dos sonhos, também chamado o quadro filtro dos sonhos, é uma espécie de mural de ilustrações, fotos ou montagens. É uma representação visual de tudo aquilo que você almeja e tudo que deseja alcançar em diversas áreas da sua vida. Além disso, funciona como um reforço diário, um lembrete de tudo que é importante para você e o porquê. Desta forma, torna-se um motivador, especialmente em momentos mais complicados, em que se está sem muito ânimo. Então, assim, tudo que tu almeja, né, costuma-se fazer um cartaz, colar, né, como metas, como tô focada nisso, focada em estudo, focada numa formatura, e a gente cola gravuras, assim, também é um exercício bem bacana de fazer, e aí a gente deixa bem a visão. Isso sempre, e várias outras, a minha fé, então a gente faz a gente recorta e cola gravuras sobre isso, a parte espiritual, tua parte de trabalho, tua parte social, tua parte familiar, assim, costuma se dividir, né, em 4, assim, e coloca-se gravuras e a gente deixa ali visível, né? É bem bacana também de fazer. O próximo, Lu, por favor. Bom, isso aqui, como é que vocês pronunciam? Como é que tu pronuncia, Lu? Porque uns falam Ikigai, outros Ikigai, e aí a gente fica meio que... Como é que tu... Eu não sei, acho que eu não conheço a palavra. Acho que é Ikigai, né? Eu sempre Acho pronunciei que é como... mais aberto. O Aham. japonês é mais aberto. Eu aprendi como Ikigai, então eu não sei, assim, vou falar, mas, né? É um conceito japonês antigo que pode ser a chave de uma vida longa, feliz e saudável. Não existe uma tradução literal para o termo, mas o próximo que se pode chegar é a descrição feita por Ken Moji, autor do livro Ikigai. 5 passos para encontrar seu propósito de vida a ser mais feliz. Ikigai é a razão de se viver, diz um neurocientista japonês, é o motivo que faz acordar todos os dias, né? É um livro, então, 5 passos para encontrar o propósito de vida, e é bem bacana para ler também. Existem vários conceitos ali, super sugestão.
Próximo, por favor, Lu. Uma playlist, né? Pessoal, sabe que música para pensar, né? Eu nunca tive o hábito, assim, da música, né? Eu não escutava, assim. Eu achava que a música, ela me tirava atenção, a música, ela me perturbava um pouco e tal. E eu, de um tempo para cá, um bom tempo para cá, assim, eu comecei a escutar no carro, um fone, sempre quando eu posso, em casa. Até porque minha filha escuta, eu aprendi a escutar com ela. Eu estou em aula e aí as gurias ou os alunos, enfim, pede para ter aquela música no fundo. E eu aprendi assim, eu não consigo ficar sem. Eu acho muito importante, assim, né? Faz a gente relaxar, faz a gente. É preciso ouvir, faz bem, assim. Eu acho muito importante, tá? Eu acho que dá um start bem legal, assim, na vida. É uma boa dica também. Pode passar, por favor, Lu. Aqui eu preparei também algumas dicas para praticar o autoconhecimento no nosso dia a dia, tá? Conhecer-te de ti mesmo, aforismo atribuído ao filósofo negro Sócrates, é uma das referências mais citadas quando o assunto é autoconhecimento. Saber identificar suas habilidades, vulnerabilidades, desejos e comportamentos é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento individual. Conhecer a si mesmo, portanto, significa ampliar a autoconsciência e a visão sobre a autoimagem. O quanto é importante a gente conseguir, né, identificar nossas habilidades, a nossa vulnerabilidade, o nosso comportamento, o que eu posso mudar, o que dá para mudar, o que não dá, né? Isso é muito importante, sim, para o nosso dia a dia. Por favor, Lu. Conecte o seu passado com o seu presente para pensar sobre o futuro, né? A pessoa que você é hoje foi construída ao longo da sua trajetória de vida a partir do interesse, tomada de decisões e experiências, né? Então, foi o que a gente falou lá no início, né? A trajetória da tua vida. Então, muitas coisas podem vir a acontecer, dá um pouco da continuidade, dá um tempo, muitas coisas que possam vir a acontecer, elas acontecem para o teu aprendizado, né? E com isso tu vai aprendendo, tu vai projetando. Então é isso, assim, né? É bem como diz, assim, é uma conexão do teu passado, do teu presente, que tu consegue, então, fazer um projeto para o teu futuro, tá? Pode passar, por favor. Observe sua energia e engajamento. Em que momento do dia que tu tem mais energia? Em quais tem menos? Que tipos de atividade lhe dão mais prazer? Quais gostarias de não precisar fazer? Por que isso acontece? Responder essas perguntas pode ajudar você a organizar melhor seu dia a dia, suas atividades, de forma a ter mais prazer e mais energia quando se realiza. Isso aumenta seu senso de autoeficácia, atende uma necessidade de competência que todas as pessoas têm. Se você não sabe a resposta, procure observar como se sente ao longo da semana e faça registros. Isso é muito importante também, né? Eu também costumo fazer, eu trabalho muito com... Tô dando experiências aqui, né? Tomara que sirva, assim, possa colaborar com alguém, né? Eu faço muito registro, assim, eu sou muito do papel, eu falo isso até no meu trabalho, assim, eu gosto de registrar muito. Eu tô aqui, tô anotando, assim, entra alguém, eu tô anotando, faço alguma observação, assim, e eu faço isso no meu dia a dia de aula também, no dia a dia de trabalho, até mesmo na relação de como eu estou me sentindo, né, nas reuniões de trabalho. Então, eu acho isso também bacana, isso também que a gente pode melhorar ou não, né, e eu também eu tenho isso como o que eu posso melhorar lá para o meu projeto de daqui a um ano, por exemplo. Como é que eu posso me sentir, né? E eu acho isso bem importante, assim. Então, Lu, tu que tá aí me olhando, o que tu acha disso, assim, nessa questão? Assim, tu consegue te identificar nisso, assim, nessa questão de qual a melhor parte do dia, como é que eu me sinto, qual o dia da semana que eu tenho mais ou menos energia? Sim, isso acontece comigo, né?
e eu consigo trabalhar, sinto esse pico de energia mais à noite, de madrugada, e principalmente na pandemia, que afetou o meu sono, né? Não era assim, porque eu Verdade, sempre né? fui muito ativa, eu não sou uma pessoa que eu durmo de tarde, né? Tipo assim, tem gente que encosta ali no sofá, em qualquer lugar e dorme. Eu não, eu É não verdade. consigo, sabe? Eu não consigo relaxar, então eu tô sempre muito ativa e eu costumo cochilar pouco. Então, de noite eu tô com uma energia uma energia que é melhor para escrever, para trabalhar. O silêncio é bom, né? Então, eu acho importante a gente ter atividade física, né? Na pandemia, isso mudou muito, né? Principalmente mudou a minha questão do meu sono, né? Uhum. Eu não sei o pessoal aí, Vanderlei, Pois só tá é, quietinho, só as estão fotinhos. todos quietinhos. Patrícia, o Wilson. O Wilson estava ali com o nenê, o filho do lado. E eu ando com a minha neta, de rabicho também, sempre, né? Coisa boa, né? Eu também tenho a É. minha. Tava até aqui, há pouco tempo tava aqui. Mas acho muito bom a gente poder pensar nisso. Fazer uma reflexão, uma autorreflexão, né? Assim, Sim. pensar, é verdade. É muito bom, sim. Até para escrever, tu sabe, às vezes quando é imposto um assunto, eu preciso dar voltas, sair do computador, levantar, fazer outra coisa. Eu fico com a ideia na cabeça e depois eu vou lá e penso no que eu quero escrever com mais inspiração, né? Os melhores textos, assim, são os que a gente sente mais inspirados. Uhum, é verdade, sim. Pode passar para mim, então, por favor, Lu. Experimente coisas novas, né? Procure ter novas experiências, novos desafios, né? Organização para estudar, fazer uma nova comida, ampliar o tempo de forma como lida com um hobby, aprender algo diferente, né? Ter um novo conhecer. Eu digo assim que o conhecimento é tudo, né? É algo que nunca ninguém vai nos tirar. É o nosso conhecimento, né? Aqui neste momento eu estou aprendendo de alguma forma algo com vocês. E acredito que eu possa ter colaborado de alguma forma também. Então, isso é importante, né? A gente ter no nosso dia a dia, a gente não desanimar, mesmo com as dificuldades, né? Tomar cuidado ali para não expor os riscos desnecessários no processo. Se precisar pedir ajuda. Enfim, é mais ou menos por aí, né? Este é o caminho. Experimentar, se fazer presente. Próximo, então, que é o quadro. Pode passar. Pergunte a pessoas próximas. Aqui eu resumi, né, que eu sublinhei, hoje eu estava lendo sobre isso ali, para que a gente consiga, né, através dos nossos comportamentos, identificar pontos fortes, pontos de melhoria, pensar como melhorá-los, né? Ser aberta a críticas construtivas. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu gosto de feedbacks, assim. A Lu sabe disso, né? Eu tô sempre falando, Lu, o que que tu acha? O que que eu posso melhorar? O que que eu não posso? Como pode ser? Eu sou no meu trabalho, assim, olha só, eu tenho essa ideia, eu fiz esse projeto, o que que pode ser assim? O que que pode melhorar? Tá bom, não tá? Eu gosto disso, né? A gente nem... Olha, eu acho que o ser humano não tá certo sempre, assim. Tu pode trazer uma ideia, mas pode ser melhor, né? Ou tá legal naquele momento, mas daqui um pouco mais para frente a gente pode amadurecer, enfim. Eu gosto disso, eu acho importante isso, tanto para o crescimento pessoal como profissional, né? Isso na vida, isso é para a vida, tanto viver em sociedade quanto familiar. Eu acho isso bem bacana, assim. E eu gosto de perguntar, gosto, tanto para mim, sempre na vida, sempre. Para todo mundo eu pergunto, o que que tu acha? Como tá? Qual é a tua opinião? Enfim.
Então, acho isso bem bacana, assim, é uma dica também que eu deixo, tá? É Pode bem passar. legal mesmo, é bem legal essa questão, né? Do feedback, eu também gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar em conjunto também. Eu não sei se eu aprendi a trabalhar em conjunto, né? Mas também por causa da pandemia, muitos trabalhos em coletivo, e daí no fim o eu da gente se dissolve, né? A gente vai fazer um trabalho coletivo ali no Drive, vai escrever um documento, aí um escreve uma coisa, outro escreve outra. Então, assim, eu acho importante, eu tento não me apegar também, aceitar as sugestões das pessoas, né? Assim, às vezes a gente pensa que as pessoas são como a gente, né? Mas nós somos diferentes uns dos outros. Uhum. Então, tem uns que são mais tímidos, demoram mais, outros são mais colaborativos, né? Mas é bem legal isso. E outra coisa que eu penso, assim, também, que nos faz crescer mais. Tipo assim, poxa, eu sou capaz, né? Daqui a pouco tu faz alguma coisa, tu apresenta, olha, o que tu achou? A pessoa, olha, bah, que maravilha, ficou fantástico, ficou bacana, que ideia maravilhosa que tu teve, que show que ficou. E aí vem aquilo assim, aquela satisfação, poxa, eu fui capaz disso, te dá um estímulo, te dá uma motivação para ti ir além disso, né? Isso faz parte de um projeto também. Sim, Né? e Novas aí também ideias, novas habilidades, né? uma pergunta assim para todos que estão aqui. Vocês, daí para ti também, Lisana, a gente, não sei se a gente sente que tem diferença no presencial e no remoto para De todos dar aula? esses estímulos. Para esses estímulos. Sim, eu acho que sim. Tem muita diferença, sim. Sabe, quando eu encontrei com os meus colegas lá no campus da UERGS, eu senti vontade de abraçar e eu abracei, sabe? Uhum. Que às vezes assim tu bota uma palavra ou a pessoa assim, tu discute com alguém, mas é uma coisa boba, né? E daqui um pouco não é nada disso, né? Tu tem saudade de abraçar as pessoas. Um convívio, né? É do convívio, é diferente. Isso, é totalmente diferente, assim. É o afeto, o acolhimento, né? Isso é muito importante, assim. Às vezes as pessoas precisam apenas disso, né? Eu trabalho muito com empatia, sabe, Lu? Então, eu me coloco muito, assim, no lugar do outro, né? Até nessa questão até da própria agilidade, me ministrar uma aula, né? O quanto é difícil, às vezes, assim, até para mim, assim, é muito difícil, assim, estar na frente de pessoas, assim, qualificadas como vocês, por exemplo, né? E o quanto eu preciso de ajuda de vocês, de repente, para expor uma ideia. Por isso que muitas vezes eu te incomodo ali, Lu, o que tu achou? Me dá teu feedback. O que tu acha? Tá legal? Não tá? Muda alguma coisa? Não muda? Que Sabe? nada, tu não sabe o tom que tu deu, a contribuição que tu deu para o cursinho, porque embora a gente tenha se constituído como cursinho de educação popular, e a nossa proposta era educação popular, a gente tem que trabalhar de forma crítica. E a gente estava tentando fazer isso, né? Trabalhando nesse jogo, assim, de joga, tu fala no turno, contra turno, né? Uhum. Na pergunta, na resposta, na participação, né? E daqui um pouco o resultado no remoto não é a mesma coisa que o presencial. Uhum. Porém, a gente não tem a mesma disponibilidade de energia física para fazer tudo isso. Imagina a gente fazer tudo isso pessoalmente, se encontrar uma vez por semana. Tu tem o transporte, tu tem o horário de ir, tu tem o horário de volta, e tarde da noite. Tu tá fazendo a PUC presencialmente? Sim, Tu vê, todos os dias.
eu tive esses tempos aí, quando eu vim de Osório, lá que nós estávamos fazendo campanha, me largaram ali na frente da PUC, estava todo mundo esperando ali o Uber, ônibus e tudo. E eu fiz curso, eu trabalhei lá também. Então, é toda uma energia que é muito mais do que a gente pode, né? Então, por isso a gente tenta encurtar esse caminho do remoto, né? Mas que não é a mesma coisa. É verdade, né? Então tá, pode passar para mim, por favor? Pense sobre seus pensamentos, sentimentos e desejos. Na correria do dia a dia, não costumamos reservar um tempo para pensar sobre nós mesmos e como nos sentimos em relação às diferentes situações. Isso pode fazer com que nossa ação seja sempre automática ou sempre uma reação, no sentido de responder ao que acontece e não de fazer com que as coisas aconteçam. Esse exercício de olhar para dentro não precisa ter hora marcada, mas para quem não tem o costume, pode ser uma boa ideia tentar fazê-lo antes de dormir. Então, é também, né, um exercício para o autoconhecimento, assim, né? Para a gente saber como lidar com si mesmo, para si mesmo. Às vezes a gente está tão, assim, naquele momento, assim, do automático, né? E daqui a um pouco, eu posso fazer diferente, eu posso mudar, eu posso ser de outra forma, né? Isso também é um exercício para o autoconhecimento, né? Então, e não tem hora marcada, exatamente isso, assim. Antes de dormir, tu começa a pensar no teu dia a dia, eu poderia ter feito algo diferente. Eu poderia ter feito dessa outra forma, que poderia ter tido outra reação, né? São ações que nos fazem pensar, assim. Então, essas são 5 dicas, assim, que eu fiz uma pesquisa, fiz sim essa pesquisa, preparei ali, achei bem bacana. Tem várias outras, assim, mas achei bem importantes esses exercícios, assim, para trabalhar essa, eu diria uma arte, né, do autoconhecimento, essa reflexão que a gente faz sobre si mesmo, que como é difícil a gente falar de si mesmo, né? Como que se alguém perguntar assim, quem é a Lisandra? Meu Deus, como é difícil falar da minha pessoa, assim. Como é difícil, né? Cita qualidades, como é difícil falar das qualidades, enfim. Então, a gente precisa desse momento de pensar, né, sobre a minha pessoa, de como eu posso agir. E várias vezes eu fiz isso e várias vezes eu consegui mudar as situações. E hoje, sim, eu posso dizer, assim, com propriedade, o quanto eu me orgulho da mulher que eu me tornei, assim. Posso dar esse testemunho aqui para vocês, enfim. Não conheço todos vocês, assim, mas tenho muito orgulho, assim, da mulher que eu me tornei, da profissional que eu me tornei, por ter este tempo para mim, de poder ter essa avaliação e de ter este tempo de, eu estou agindo dessa forma, não tá certo, então eu vou agir dessa. E deu certo. E é isso, assim, acho bem bacana. Tu sabe, deixa eu te contar uma coisa, que os nossos caminhos realmente iriam se cruzar de qualquer forma, sabe? Porque lembra que eu te contei, a UERGS, né? Ela fez uma parceria, falando com os colegas, com os centros da juventude, né? Ela fez uma parceria. Daí eu estou numa disciplina que justamente são as minhas professoras, né? A professora Adriana Lau e a professora Magali, se não me engano, a professora Marta Rope, que é psicóloga, né? E a professora Adriana é bióloga, né? São professoras da UERGS e elas são as autoras do projeto. E tem ali tem aquelas pesquisas, né? Do que o pessoal queria fazer, que curso queria fazer. Aí tem manicure, pedicure e tal. E dentro dessa disciplina que nós estamos fazendo, nós temos que escolher, daí eu e mais uma outra colega, Jaqueline Toledo, escolhemos ali um assunto que nós vamos desenvolver com esses alunos lá do Centro da Juventude. Só que vai ser uma aula curta, né? Vai ser uma intervenção de 2 horas, com 2 turmas. Daí nós escolhemos, estava lá o título, roteiro de cinema, é um título mais comprido, roteiro de cinema, como fazer um roteiro de cinema, alguma coisa assim, né? Então, eu olhei e disse, Jaque, isso é muito legal.
Porque para tudo tem que ter um roteiro. Para fazer Sabe uma que aula. eu participei desse roteiro. Eu participei da pessoal da URGS. Já houve? Lá na Lomba do Pinheiro, houve com o pessoal da URGS. Ah, tá. Então nós Isso é vamos muito fazer legal. uma da Muito legal. UERGS. Né? A gente Uhum. está sempre junto em parceria com a URGS também. Então nós vamos fazer, acho que vai ser uma nova intervenção, né? Ah, que bacana. E aí, o que eu pensei? Eu digo, comecei a ficar craque no Canva. Então, nós vamos trabalhar, eu e a Jaque, o roteiro, onde entra as questões de organização, de linguística e tal, e propriamente dita ali, o Canva, que dá para fazer muitas coisas que eles têm um negócio, são empreendedores, podem fazer propaganda no Facebook, né, os banners, e tal. Então, a gente vai acabar fazendo, né? Eu só não sei se vai ser com a turma lá do teu, ali da Lomba do Pinheiro. Tomara que sim. Ah, daí tu vê, daí se cruzou mesmo, né? Uhum. Vai ser muito Projeto bom. lindo esse, bem legal. É verdade. Por favor, então. Tem mais? Tem mais. Tá. Refletir sobre como você pensa, sobre seus sentimentos e desejos, pode ajudar a entender melhor como você reage a diferentes situações, sendo o primeiro passo para que você consiga administrar melhor suas respostas emocionais e comportamentais. Por exemplo, se você entrou em uma discussão com um amigo e respondeu de forma dura, pense sobre o que fez com que respondesse assim, como se sentiu e como gostaria de ser respondido. Avalie se teria como fazer diferente e como poderia lidar com a mesma situação caso ela acontecesse de novo. É a empatia, né? Eu falei sobre isso já e eu trabalho muito com isso, então essa reflexão, assim, é muito importante, assim, né? No processo de autoconhecimento, no processo de um projeto, seja ele de trabalho, social, familiar, escolar, acadêmico, enfim, né? Eu acho que a empatia, assim, é diário, assim, a gente tem que ter ela na nossa vida. Eu não vivo sem, assim, não dá. Eu acho que existe e falta muito, assim, falta muito. Infelizmente, é algo que tá faltando muito por aí. E aí eu deixo essa reflexão para todos, né? E aqui eu separei os dois próximos slidezinhos que tem, Lu. Eu não sei se tu vai conseguir, são 2 vídeos. São 2 videozinhos curtos, tá? Eu achei bem bacana, assim. Tu consegue passar? Por favor, então. Sim, só um pouquinho. Tá bom. Negócio online, vá para wix.com e crie um site personalizado com a cara da sua marca. Adicione. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas, e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro, e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo.
Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Então é isso, né? Esse vídeo aí, ele resume tudo que eu falei, assim, né? Tudo que eu falei, exatamente tudo que eu falei, esse vídeo ele relata, assim. E esse é sobre a história do girassol, assim, achei super bacana também. Pode passar, Lu, por favor. Pode passar mais um vídeo, mais um slide, por favor. O último. Tem mais um? O último. Deixa eu ver. Que fica aqui a minha gratidão a todos vocês, então. Pelo dia, pela noite, né? Por eu ter podido, então, compartilhar com vocês algumas experiências, né? Profissionais, de vida, enfim. Agradecer que eu pude aprender muito com vocês, mesmo que todos tenham ficado quietinhos, assim, né? Mas pode ter certeza que eu aprendi.
Alguma coisa eu tirei daqui, né? E desejo muito que eu possa ter contribuído de alguma forma, né, com vocês. Alguma coisinha aí eu tenha plantado em cada um de vocês. É gratidão, somente gratidão. É aquilo, seja grato. Renata, acredita que vai dar certo. Não desiste. Ah, não desisto, não. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade, Lu. Nós é que agradecemos. Eu que agradeço, muito legal, adorei. Obrigada. Acho muito importante esse trabalho aí que tu está fazendo e desejo, assim, só sucesso, porque é uma visão mais sensível e um assunto muito importante, né? O projeto Tá. de vida é tudo. Que bom, obrigada. Lu, tira um print para nós, Lu. Ah, é mesmo, eu sempre me Uhum. esqueço. Abra as câmeras, Wilson. É verdade. Wilson. Patrícia. Laura, Renata. Quero Deu te ver, print. Renata. Ai, não vi a Renata ainda Uhum. também. Tá capada, gente. Aí. Ai, peraí. Agora sim, que legal. Vivian Lopes, que bacana. Aí fica mais do que a foto. É que eu sou meio desarrumadinha, mas tá bom. Capaz. Laura, cadê você, Obrigada a Laura? todos. Alguém gostaria de falar alguma coisa enquanto eu salvo aqui? O Wilson com bom chimarrão, coisa boa. Amo chimarrão. Ai, ficou bem bonita a foto, hein? Que linda. A Vivian Lopes Assim quer espero, falar. milagres acontecem às vezes. A Vivian. Isso, ela quer falar. Gostaria de agradecer, eu gostei muito da palestra. Eu sou surda, eu não escuto, eu estou aqui na legenda. Inclusive, até esse assunto, eu tinha pesquisado esses dias, né? Estava pesquisando na internet, porque eu acho que a gente precisa, né, se conhecer melhor, né? A gente precisa estabelecer metas, a gente precisa se organizar na vida. E sempre é um tempo para isso, e essa palestra foi fundamental. Muito obrigado, agradeço de coração. Tá? Se tu conseguisse deixar os slides para eu poder ler melhor, né, e me organizar melhor, e fazer um planejamento melhor, eu ia agradecer. Tá? De coração. Olha, isso é muito importante para mim. Gratidão pelo teu retorno. De verdade. Que bom, que bom. Viu que lindo? Obrigada, Lu. A Vivian vai, em outubro, vai dar aula. O Adriano, o Wilson, né? De repente, vou organizar essa aula junto, Adriano e Wilson, né? Fazer uma revisão de história. E a Vivian vai fazer alguma coisa na área das exatas, né? Matemática, alguma coisa assim, ela vai ver ainda. Tá, gente? Muito obrigado pela participação de todo mundo, viu? Adorei.